Então, vamos lá. Nessa aula de hoje a gente vai falar sobre uma introdução a sistemas embarcados. Então, vai fazer algumas definições relacionadas aqui a sistemas embarcados para que a gente possa balizar esses nossos conhecimentos relacionados a isso e daí sim, depois começar a trabalhar em cima dos sistemas embarcados propriamente ditos. Beleza? Então, hoje a gente vai gerar essa introdução aqui, tá? Em outro ponto que eu quero ressaltar com vocês, galera, que na aula passada, né, a gente ia conversar, né, em relação a qual plataforma que a gente ia utilizar, né? Fiquei de dar um retorno para vocês, fiz ali algumas análises, pensei um pouco, e a gente vai realmente manter ali ativa para a gente trabalhar, beleza? Então vamos manter ali o nosso ARM, né? Vamos manter a estrutura do ARM, que eu acho que é muito mais interessante, muito mais válido do que a gente fazer um downgrade para uma arquitetura do Atmel, né? Que acaba sendo bem menos interessante para a gente estudar do que a arquitetura do ARM, beleza? Então fica aí a comentário, né? A gente vai manter então a nossa plataforma que a gente já tinha combinado na aula anterior, beleza? Então, vamos começar aqui definindo a questão do sistema embarcado, definindo o que é um sistema embarcado. Pela definição clássica, quando a gente fala de sistema embarcado, a gente está falando de um sistema microcontrolado. Ou seja, a gente está falando de um sistema que tem um controlador. Controlador e processador são coisas diferentes, ok? Vocês já fizeram a disciplina lá de arquitetura computacional, de arquitetura de computadores, e vocês lá estudaram o processador. Aqui a gente vai focar em estudar o controlador. O controlador ele vai ser, entre aspas, uma melhoria do processador. Então ele é um processador com periféricos, ok? Então, o nosso controlador ele vai ter toda a estrutura normal de um processador, vai ter memória, vai ter CPU, vai ter ULA, vai ter os barramentos e, em acréscimo, ele vai ter periféricos para fazer comunicação com elementos do mundo exterior, ou seja, com o ambiente. A principal diferença ali de um processador para um controlador é essa característica do controlador dele ter esse conjunto de periféricos, ok? Então, o sistema embarcado, ele é basicamente um sistema microcontrolado, certo? Se a gente comparar um sistema embarcado com um computador, o sistema embarcado ele sempre vai ter uma capacidade de processamento menor, ok? No caso aqui, a gente até pode colocar em três grandes áreas ou três grandes tipos de comparação. A gente tem os sistemas computacionais, a gente tem os sistemas embarcados e a gente tem os sistemas eletrônicos, ok? Então, esses três tipos de sistema, obviamente, são diferentes entre si, eles podem fazer, entre aspas, a mesma coisa, mas de formas diferentes, ok? Obviamente, o nosso foco aqui são em sistemas embarcados, tá? Um outro ponto que, quando a gente fala de sistemas embarcados, além dele ter um microcontrolador obrigatoriamente, ele também vai ter um conjunto de software, que vão ser as nossas instruções ou o nosso código, e ele também vai ter um conjunto de hardware. Então, o sistema embarcado, ele tem que ter tanto a parte de hardware, tanto a parte de eletrônica, quanto a parte de codificação, ok? Então a gente normalmente fala que esse sistema embarcado ele é um sistema com capacidade computacional, só que é um sistema que tem baixa capacidade computacional normalmente e que ele é totalmente encapsulado. Então ele é um sistema normalmente pequeno, que consome pouca energia e que é também pouco ou tem pouca capacidade computacional, ok? A ideia aqui do sistema embarcado é que ele sempre realize um conjunto de tarefas pequenas ou uma única tarefa que é pré-determinada, que é uma tarefa específica, ok? Então, o sistema embarcado ele não tem a ideia de ser de uso geral, ele tem a ideia de ser de uso específico. Então, o sistema que faz uma única coisa ou que faz um conjunto de funcionalidades para suprir
uma única atividade. Isso é diferente de um computador ou de um sistema computacional. O sistema computacional, ele tem por padrão a ideia de suprir muitas necessidades ou ter um conjunto muito grande de tarefas. Se a gente pensar num computador convencional, a gente tem muitas possibilidades e muitas coisas diferentes que a gente pode fazer nesse computador. Um sistema embarcado, não. O sistema embarcado, ele tem a ideia de ser específico. Então, ele não vai fazer um monte de coisa, como é o caso do computador, ok? Então, sistema computacional e sistema embarcado são coisas diferentes. Hoje em dia, a gente até pode confundir um pouco, né? Digamos assim, porque muitos dos sistemas embarcados que a gente acaba tendo acabam virando muito mais sistemas computacionais. Mas a ideia do embarcado em si é que ele tenha sempre um conjunto bem específico de tarefas, um conjunto bem definido de tarefas para trabalhar. A ideia é que ele não seja generalista, que ele não seja genérico. Então, dessa forma, eu posso ter um processamento menor, posso ter um gasto computacional menor e mesmo assim realizar a minha tarefa. Beleza? A gente já pega alguns exemplos aqui para definir melhor essa questão da separação entre embarcado, eletrônico e computacional, ok? Aqui, como eu já citei para vocês, em relação à parte de eletrônica e parte de codificação, o embarcado ele sempre vai ter as duas coisas, né? Então ele tem que ter as duas coisas, até porque uma outra característica muito padrão de um sistema embarcado é que ele esteja conectado ao ambiente, ou seja, que ele possua um conjunto de sensores e que ele possua um conjunto de atuadores. Não faz muito sentido eu ter um sistema embarcado que não se conecte com o ambiente. Então, se eu vou ter sensor, se eu vou ter atuador, eu vou ter algum tipo de interfaceamento eletrônico entre esses sensores e atuadores e o meu microcontrolador. E vou ter a parte de codificação desse microcontrolador. Ou seja, eu vou ter todas as instruções em código do passo a passo da atividade que eu quero realizar. Então, o sistema embarcado tem software, que pode ser software ou firmware, a gente já define isso. Tem software, instruções. Tem a parte de hardware, que vai ser a minha parte de eletrônica, e ele vai ter uma interação com o meio ambiente por meio de sensores e atuadores. Ele sempre vai ser um sistema que vai ter um conjunto determinado de tarefas, ok? Um conjunto específico de tarefas. E entendam que quando a gente fala de sistema específico de tarefas ou conjunto específico de tarefas, a gente não está falando que essas tarefas são simples. Ela pode ser uma tarefa extremamente complexa, mas ele só vai fazer aquilo. Então, é um sistema embarcado pela definição clássica, tá? Então, a complexidade da tarefa não importa, tá? Pode ser uma tarefa muito fácil, pode ser uma tarefa muito difícil. Se ele só tiver aquela tarefa, aí sim ele vai estar se enquadrando na característica padrão desse sistema embarcado, ok? Então, basicamente essas são as nossas características principais para que a gente consiga definir um sistema embarcado, ok? Agora vamos pegar um exemplo de algo que pode ser um sistema embarcado dentro do nosso cotidiano. Então vamos pegar, por exemplo, aqui um micro-ondas, ok? Então o micro-ondas, se a gente for olhar, ele tem uma funcionalidade específica, certo? Que é, teoricamente, esquentar a nossa comida quando ela está gelada. Bacana. Então ele tem uma tarefa, ele tem um conjunto de tarefas ali a se fazer. Ele tem uma interface com o meio ambiente? Sim, ele tem uma interface com o meio ambiente. Ele vai ter o atuador, né? E vai ter os sensores. Pô, mas o que é o sensor? O sensor ali a gente pode até considerar os botões, a interface com o usuário, como uma forma de sensoriamento para que ele possa inicializar a atividade dele. E a atuação é em relação ao que ele faz de movimento, né? E o que ele liga ali para esquentar a nossa comida. Então, esse cara é um sistema embarcado, por quê?
Tem hardware, tem software, tem a interação com o meio ambiente e ele também vai ter um controlador ali dentro. Então, eu tenho um controlador, eu tenho um sistema digital de controle, tenho um interfaceamento com o meio e ele é para uma tarefa específica. Beleza? Então, esse cara pode ser considerado um sistema embarcado. Aí vocês podem olhar para minha cara e perguntar: pô, prezada, mas todo micro-ondas é um sistema embarcado? Talvez não. Se eu consigo fazer um micro-ondas que não tem um microcontrolador, esse cara ele vai deixar de ser um sistema embarcado. Ele vai passar a ser um sistema eletrônico. Então, se ele não tiver o microcontrolador, se ele não tiver aquele elemento digital de controle, ele passa a ser um sistema eletrônico, ok? Então, ele vai ser o sistema embarcado para tarefa específica, comunicação com o meio ambiente e tem um microcontrolador. Ele tem a interação, é para uma tarefa e não tem controlador, a gente categoriza ele como um sistema eletrônico, tá? Um outro exemplo aqui que eu posso pegar como, por exemplo, um sistema de controle de temperatura, que não sejam micro-ondas, tá? Eu quero medir a temperatura e ligar um ventilador, por exemplo. Esse sistema, ele pode ser totalmente analógico, então poderia fazer com amplificador operacional, poderia fazer com transistor, põe um sensor e põe um transistor, ou um sistema de acionamento direto. Então ele é totalmente analógico, sistema eletrônico. Eu poderia fazer esse mesmo sistema de acionamento com um microcontrolador, o Arduino, uma Tiva, qualquer coisa. A partir do momento que eu coloco esse microcontrolador no meio desse mesmo sistema, ele se torna um embarcado. Beleza? Então a ideia é mais ou menos essa. Microondas acho que está no limite do que você deve fazer como sistema embarcado versus sistema microcontrolado. Acho que sim, Tomás. Hoje em dia, querendo ou não, é um pouco mais complicado da gente classificar, ao meu ver, né? Os elementos, porque praticamente tudo hoje em dia tem um microcontrolador, né? Se a gente for pegar qualquer equipamento eletroeletrônico que a gente tenha atual na nossa casa, vai ter um microcontrolador. E que antigamente às vezes não tinha, né? E hoje em dia acaba sendo muito barato se utilizar um microcontrolador e muito fácil de se utilizar um microcontrolador. Então, às vezes, acaba sendo mais fácil eu fazer um sistema embarcado do que eu fazer um sistema eletrônico, né? Óbvio que eu estou falando isso de forma geral. Não é 100% assim. Não. Muitas vezes acaba sendo mais fácil. Até porque uma coisa que, ao meu ver, acaba sendo, entre aspas, normal, é que é muito mais simples se mexer com programação do que se mexer com eletrônica. Então, muita gente acaba fugindo da parte de desenvolvimento eletrônico, indo para a parte de desenvolvimento embarcado por causa da facilidade que é programar. Programar é mais fácil do que mexer com eletrônica, né? Até porque questão de escapabilidade e outras N coisas, outros N fatores. Mas acaba que hoje a gente tem muito mais sistema embarcado do que sistema eletrônico propriamente dito. Beleza, Thomas? Não sei se foi bem essa tua ideia, mas acho que é mais nesse sentido, né? Que você comentou ali. Beleza? Então, essa caracterização aqui, galera, ela pode ser um pouco confusa às vezes, tá? Mas não é algo que ai meu Deus, né? Tipo, nossa, eu errei aqui a classificação de um sistema. Tem sistemas que é realmente muito difíceis de serem classificados, né? E também eles vêm evoluindo. Se eu pegar, por exemplo, um rádio mais antigo era um sistema totalmente eletrônico. Hoje em dia os rádios eles já são sistemas embarcados, porque ele já tem o microcontrolador. Pegar uma TV mais antiga, ela era um sistema eletrônico. Hoje em dia essas TVs que a gente tem, TV Smart e tudo mais, elas já são sistemas computacionais, elas não entram nem como sistema embarcado mais hoje em dia.
elas já acabam entrando até como sistema computacional. Pegar um celular, o smartphone, ele é um sistema computacional, o smartphone não é um sistema embarcado. Se eu pegar aqueles tijolão antigamente, aqueles Nokia, aquelas coisas aí, sim, aquilo lá era um sistema embarcado. Hoje em dia o celular é um sistema computacional. Então tem N dispositivos que a gente acaba trabalhando e tem vários dispositivos que são meio complexos de a gente, às vezes, classificar como uma coisa ou outra. Mas o importante é a gente entender que, querendo ou não, esses sistemas microcontrolados, microprocessados, eles estão tipo, a rodo aparecendo na nossa vida, né? Se a gente for olhar, a gente tem vários e vários e vários exemplos de sistemas, sejam microcontrolados ou microprocessados, ou seja, embarcados e computacionais aí no nosso dia a dia, né? Se a gente pegar aqui alguns exemplos, né? Rádio, controle de temperatura, relógios. Dentro do carro eu vou ter muitos sistemas embarcados que são que se conectam entre si, né? Às vezes eu tenho um sistema central, tem um computador de bordo, esse computador de bordo ele se comunica com vários outros sistemas embarcados dentro do carro, tem um sistema embarcado específico para controlar o ABS, um sistema embarcado específico para fazer uma outra atividade, questão de controles, né? Pega um controle da TV, o controle da TV hoje em dia já é um sistema embarcado, já não é mais só um sistema eletrônico. Questão de satélites, N outros exemplos. Posso pegar os próprios radares de rua. Radar de rua são todos sistemas embarcados, né? Que fazem ali, que geram as multas para a gente quando a gente está acima da velocidade. Parte sinaleiro, parte de cancelas, né? Até se a gente for pegar lá, por exemplo, a instituição. Quando a gente vai entrar, tem uma cancela. Aquilo lá é um sistema embarcado, que está lá fazendo análise se você pode entrar ou não, né? Ou se você pode sair ou não. Sistemas para contagem de carros, sistemas para verificação de vagas, se a vaga está ocupada ou não. Então a gente acaba usando muitos sistemas embarcados ou muitos sistemas que têm características de microcontrola, de microcon tem característica de sistemas microcontrolados de uma forma que a gente acaba nem percebendo, né? Então isso é muito transparente para a gente hoje em dia. A gente usa e nem percebe a quantidade de equipamentos que a gente está tendo utilização. Então, um exemplo bem interessante que vocês talvez se identifiquem é um osciloscópio. Um osciloscópio é um sistema embarcado, né? Ele é um sistema embarcado extremamente complexo, por sinal, né? Se a gente for olhar um osciloscópio, é um sistema muito complexo, mas ele é um sistema embarcado, né? Ele tem uma boa capacidade de processamento, tem uma tela gráfica e tudo mais, mas é um sistema embarcado. Por quê? Porque ele é específico para fazer a aquisição de sinais, ok? Então, tem aí N dispositivos que a gente usa no nosso dia a dia, ok? Até aqui um exemplo, tem um videozinho de um sistema embarcado que é bem bacana, né? Que é esse carrinho ali. Esse carrinho ele é um carrinho que acha uma resolução para o labirinto. É isso que ele faz, né? Então ele vai lá, mapeia todo o labirinto para achar qual que é o centro desse labirinto e depois ele faz uma nova corrida de uma forma mais rápida. Então isso é um sistema embarcado também, né? Ele tem interação com o meio ambiente, ele tem um microcontrolador, mas é uma atividade extremamente complexa para o sistema embarcado. Então, esse carrinho ali é um exemplo de sistema embarcado, mas é um exemplo de sistema embarcado complexo, né? Nem sempre os sistemas embarcados eles vão ser necessariamente simples, não é porque é um sistema embarcado que ele precisa ser simples, tá? São coisas diferentes. Simplicidade e tarefa única são coisas diferentes, tá? Aqui, no caso, é uma tarefa extremamente complexa, né? A questão do osciloscópio também é uma atividade extremamente complexa do sistema embarcado. Agora, ele já mapeou, agora ele vai direto. Olha que legal.
Ele primeiro mapeia, acha qual que é o caminho, ótimo, e depois ele vai correndo até chegar lá no final. Esse é um exemplo de sistema embarcado também. Beleza? E daí aqui questão de aplicações, né? N aplicações, até já comentei algumas, mas parte de setor automobilístico, parte de aquisição de dados, propósito geral, sistemas de controle, parte de processamento de sinais, da parte de PDS, e a parte aqui de comunicações, redes, TV. Então, aqui, se a gente for olhar até para a nossa casa, olhar para os lados, assim, a gente vai ver que a gente tem N dispositivos aí dentro de casa que acabam sendo sistemas embarcados. Até a parte de automação residencial, né? Muito da automação residencial acaba também entrando como sistema embarcado por ter questão de microcontrolador, né? Então, aqui a área de sistemas embarcados ela é bastante ampla e a gente pode trabalhar ou tem bastante mercado para poder trabalhar em cima dela, ok? E quais que são as vantagens, então, de eu trabalhar com um projeto de sistemas embarcados, ao invés de eu trabalhar com um projeto de um sistema computacional? Então, por que eu vou usar um sistema embarcado ao invés de usar um computador? Principalmente por causa de otimização, né? Então, toda vez que a gente está falando de sistema embarcado comparado a sistema computacional, a gente está falando da otimização do projeto. Então, o sistema embarcado ele é mais otimizado do que um sistema computacional. Mas essa otimização ela vem da onde? Né? Quais que são as otimizações que a gente tem? A gente tem redução de tamanho, isso é uma otimização muito visível, né? Porque se a gente pega aqui, por exemplo, um kit microcontrolado qualquer, pegar a própria ativa aqui, ao tamanho desse cara em relação ao tamanho do computador. Né? Primeira coisa. Ah, Prisiada, mas né, vamos considerar só a placa-mãe. Se a gente for considerar só a placa-mãe mesmo, só a placa-mãe é maior do que essa placa aqui, esse kit inteiro. E quando a gente está falando do controlador, a gente está falando única e exclusivamente do chip específico que está aqui, né? Então, o controlador é esse cara. Então, esse aqui é o que a gente deveria, digamos assim, olhar do nosso sistema embarcado. Óbvio, né, que tem outros N itens que a gente precisa pôr numa placa para que ela seja funcional, mas eu consigo fazer um sistema embarcado com esse cara aqui. Então, o tamanho dele é, obviamente, muito menor do que o tamanho de um computador. Eu tenho várias placas também que são ainda muito menores, né, do que a própria ativa. O Arduinozinho Nano aqui é bem menor do que a ativa. Cadê a ativa? Ai, meu Deus, são tantas placas. Então, né, essa questão de tamanho aqui. Tem o outro aqui, tem essa Tense aqui também, que é bem menor do que a ativa. Tem a própria ESP também, que é menor. Então, tenho aqui uma grande vantagem em relação ao tamanho, né? Obviamente que, vou fazer um sistema embarcado, ela vai ter um invólucro, vai precisar de um conjunto de equipamentos e tudo mais, mas o computador em si ele vai acabar sendo muito maior do que o próprio sistema embarcado. O STM, o que tem o STM, Jean? Eu não entendi sua pergunta, meu caro, infelizmente. Se puder aprofundá-la. Sim. Ele vai entrar na mesma classificação dos outros, né? O STM, ele é um tipo de controlador, né? Que também entra nessa classificação de controladores e
na classificação de fazer sistemas embarcados. Então, sim, também é uma outra possibilidade. Até eu posso pegar, né? Quando a gente fala de controlador, a gente tem várias famílias. Hoje em dia, a melhor família, assim, disparado no mercado é o ARM, né? E o ARM, eu tenho tanto o ARM da Texas, que é esse que a gente vai usar, que ativa, tem o ARM da STM, eu tenho um ARM da Atmel, então tenho N famílias de ARM diferentes. Daí cada fabricante faz o seu, entre aspas, ARM, né? Porque no fim das contas eu vou ter o Cortex ARM e daí o controlador é da fabricante. Então a gente usa um controlador da Texas com Cortex ARM. Isso a gente vai entender melhor na próxima aula, que eu vou falar da arquitetura geral do ARM, beleza? Mas pegando assim, então tem a arquitetura ARM, então entra o STM, entra o Texas, eu tenho o Atmel também da ARM, eu tenho a arquitetura Atmel padrão, eu tenho a arquitetura PIC, eu tenho a arquitetura 8051, 8052, né? Essas são as principais arquiteturas. Qualquer um desses caras, qualquer um desses controladores entra como um controlador, obviamente entra como um sistema embarcado, entraria como a utilização de um sistema embarcado, beleza? O STM, deixa eu passar as motocas, os STMs eles também são bem bons, né? Eles acabam até normalmente sendo mais baratos do que os ARMs da Texas. Porém, contudo, entretanto, todavia, né, eles acabam sendo às vezes um pouco menos potentes do que os próprios ARMs da Texas, mas fica ali pau a pau a briga comercial entre os dois. Beleza? Respondido sua pergunta, Jean? Ou não? Fui muito longe e não respondi nada. Beleza, eu acho que é sim. Então, segue o barco. Então, aqui, redução de tamanho, principal característica, né, de otimização. A gente tem uma outra característica que é relacionada à redução de recursos computacionais. Então, quando eu estou com um sistema embarcado, ou seja, com um controlador e não com um sistema computacional, que é um processador, eu vou ter redução da quantidade de recursos. Obviamente que se eu pego uma placa qualquer aqui, como por exemplo o Arduino, uma Tiva ou qualquer coisa do gênero, ou se eu pego até a própria Tiva, né, que é o que a gente vai usar. Esse cara aqui, ele tem muito menos recurso computacional do que um computador, né? O computador ele vai trabalhar uma frequência de clock de 3 GHz. Esse nosso sistema microcontrolado trabalha na faixa dos 16 MB. Né? Então eu saio de 3 GB para 16 MB. Se eu pego a quantidade de memória de programa ou da quantidade de memória de armazenamento que eu tenho nesse controlador, ele vai ter 2K de memória. Então, é muito menos do que um PC que tem 1 tera, né? Vou pegar a questão de processamento, ele vai processar muito menos. Mas por quê que eu tenho essa característica? Porque o sistema embarcado ou o controlador, ele vai ter uma única tarefa, ele só vai fazer aquilo. Então, ele não precisa ter um conjunto de recursos computacionais gigantesco, né? Ele precisa ter um conjunto de recursos computacionais que supra aquela tarefa em específico. Diferente de um computador que precisa ter muito processamento porque a gente faz 37 coisas diferentes ao mesmo tempo num computador, né? A gente assiste a aula do Prisiado, a gente joga alguma coisa, a gente baixa um vídeo da internet, a gente escuta a música, a gente faz 32 coisas ao mesmo tempo. Então, precisa ter um grande recurso computacional. Isso fora tudo que o sistema operacional faz no computador. Né? O próprio sistema operacional gerencia muita coisa e come bastante do recurso computacional para que eu tenha a capacidade de usar esse computador normalmente, beleza? Obviamente que isso aqui, galera, essa questão da redução de recurso é uma vantagem quando analisado em relação a uma tarefa específica, mas também pode ser uma desvantagem quando analisado em relação a uma tarefa muito complexa ou um conjunto de tarefas, beleza?
Mas eu reduzir a quantidade de recursos computacionais quer dizer que eu estou gastando menos, né? Então, eu estou otimizando mais o meu sistema. Então, isso, por um lado, é bom. Mas se eu preciso fazer alguma coisa muito complicada, eu ter poucos recursos computacionais pode ser um problema para mim. Então, é aquela velha faca de dois gumes. Pode ser bom para um lado, mas às vezes pode ser ruim para outro lado, ok? Outra coisa é a questão da redução do custo do projeto. Então, o custo de um projeto de sistema embarcado é muito menor do que o projeto de um sistema computacional, justamente porque eu estou reduzindo o tamanho, então estou gastando menos material para fazer ele, eu também estou reduzindo os recursos computacionais. Então, se eu reduzir tamanho, se eu reduzir a quantidade de recursos, consecutivamente o custo de um sistema embarcado vai ser menor do que o custo de um sistema computacional, ok? Se a gente pega, por exemplo, né, e compara um computador com uma ativa. Obviamente que são duas coisas bem diferentes. O computador é um sistema computacional genérico que vai fazer um monte de coisa. Ativa é um sistema embarcado, é para fazer um sistema embarcado específico. Então, o computador vai custar ali, vamos chutar uma média de um PC decente, uns 3 mil, ativa vai custar R$ 50, R$ 60. Então tem essa diferença, mas por quê? Porque a quantidade de recurso é muito menor. A Ativa não tem todos os recursos que um computador tem. A Ativa não tem o tamanho que um computador tem. Então, obviamente, que acaba reduzindo bastante o custo do projeto. Isso é uma coisa muito boa, né? Eu poder gastar menos para fazer um projeto. Obviamente que pode fazer com que esse projeto se torne viável da questão financeira, ou pode fazer com que eu tenha um lucro melhor da questão financeira, né? Então tem N possibilidades em relação a isso. E por último, mas não menos importante, como eu reduzir a quantidade de recursos, como eu diminuir o tamanho, eu também vou ter a redução da quantidade de energia. Então, um sistema embarcado normalmente gasta muito menos energia do que um sistema computacional. Né? Vou pegar um computador ele vai gastar muita energia comparado a uma ativa. Uma ativa ela tem ali mais ou menos em torno de 200 miliwatts, 400 miliwatts de potência, dependendo do que eu estou trabalhando, e um PC vai ter vários watts de potência. Então, a quantidade de energia gasta é bastante interessante. Obviamente que existem controladores, aqueles controladores ultra low power, né, que consomem microwatts, né, que daí você tem todo um sistema de sleep nele, toda uma arquitetura específica, e daí você consegue fazer um sistema que consome microwatts. Você tem que trocar a bateria da parada a cada 10 anos, né? Uma bateriazinha que praticamente não tem potência. Então, isso acontece por quê? Por causa, basicamente, da redução de recursos. Então, uma coisa acaba puxando a outra, no fim das contas, né? E todos essas vantagens vistas de um lado são boas ou podem ser ruins também vistas por um outro lado. Mas aqui, a princípio, elas são realmente vantagens para a gente, ok? Aqui falando um pouco da arquitetura geral que a gente tem para um sistema embarcado, né? O sistema embarcado, ele vai ter o software e o hardware, ou seja, vai ter o conjunto de instruções e vai ter a parte eletrônica, certo? E ele vai ter isso embutido. Então, o sistema embarcado é a junção entre a parte de codificação e a parte de eletrônica. Tudo isso forma o sistema embarcado. E o sistema embarcado ele vai ter essas interfaces com o meio ambiente. Essas interfaces elas vão ser as variáveis de entrada, que vão ser os sensores. Então, os sensores eles vão fazer a leitura de informações do meio ambiente e colocar essas informações dentro do sistema embarcado. E a gente vai ter as variáveis de saída, que são os atuadores do nosso sistema. Então,
O sistema embarcado ele vai fazer algum tipo de controle, algum tipo de processamento e vai executar uma ação sobre aquele atuador ou sobre um atuador qualquer. Então, vamos pegar aqui como exemplo, inicialmente, o sistema de controle de temperatura. É um exemplo mais padrão que a gente tem, né? Então, vamos supor que a gente vai controlar a temperatura do ambiente e caso esteja muito quente, eu vou acionar um ventilador. Beleza. Então, o meu sistema embarcado ele vai ter um hardware para ler um sensor, porque eu tenho que ler essa temperatura. Como que eu vou ler? A partir de um sensor. Então, o sensor vai ler a temperatura atual, vai jogar para dentro desse sistema embarcado. Esse sistema embarcado vai processar essa informação. Ah, qual que é a temperatura atual? A temperatura atual é 12 graus. Beleza. Então, se ela é 12, ele vai fazer um if lá e vai ou não acionar o atuador. Então, vamos supor que para ele ligar o ventilador tem que estar acima de 25 graus. Ele vai ler aquela informação. Ah, está 12 graus. Beleza, então eu mantenho o atuador desligado, que no nosso caso é o ventilador. Beleza, passou o dia, esquentou. Bacana. Agora está 27 graus. Então ali tem um sensor, o sensor faz a leitura, joga para dentro do sistema embarcado, o sistema embarcado verifica. Ah, está acima de 25 graus? Sim, está acima. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai ligar o atuador, ele vai ligar o ventilador. Então ele tem essa característica de se comunicar, entre aspas, ali com o meio ambiente, por meio de sensores e atuadores. Ok? Então, isso aqui é obrigatório para o nosso sistema embarcado. Mas o sistema embarcado ele também pode ter outras interfaces, que é uma interface com o usuário e uma interface com outros sistemas, né? O que seria uma interface com o usuário? O que seria uma interface com os sistemas? Aqui nesse primeiro exemplo eu falei, quando estiver acima de 25 graus. Mas isso é genérico. Eu escolhi aleatoriamente, né? Vamos supor que você vai fazer um sistema embarcado e vai vender. Se você deixar lá sempre 25 graus, talvez você não venda muito. Mas se você fizer uma interface onde o usuário consegue definir qual que é a temperatura que ele quer, vai ter o quê? Vai ter talvez uma tela e um conjunto de botões onde o usuário consegue parametrizar essa temperatura. Então, o usuário A pode falar que ele quer 25 graus. Sou eu sou o usuário A. O Jean ali, ele vai falar, não, eu quero 30 graus. Então, só quero que ligue o ventilador com 30 graus. Então, ele vai naquela interface, configura o sistema. Ele não está mexendo no sensor, ele não está mexendo no atuador, ele está mexendo num parâmetro interno do nosso sistema embarcado. Pegar o Bernard ali. O Bernard ele quer 20 graus. Então, ele pode ir naquela interface fazer uma configuração. Isso é diferente do sensoriamento. Tá? O sensoriamento ele continua vendo a temperatura. Essa interface aqui é para que o usuário possa setar algum tipo de parâmetro interno. Mas caso eu não queira fazer uma interface, né, eu não quero colocar botão, eu não quero colocar uma tela, eu quero que o usuário ele consiga fazer essa parametrização pelo celular dele. Então isso vai ser uma interface, um link com outro sistema. Então eu vou me conectar com o celular via Wi-Fi, por exemplo. Então em vez de estar fazendo uma interface para o usuário, eu vou estar fazendo uma conexão num outro dispositivo. Vou estar fazendo um link para um outro dispositivo. Pode ser por cabo, por Wi-Fi, por Bluetooth, por N coisas. Mas eu vou receber informações do celular e vou repassar informações para o celular. Então, eu tenho essa característica de gerar interfaceamento para o usuário. Quer dizer que é uma forma do usuário, no próprio sistema embarcado, gerar configurações ou ver informações, ou posso ter esse link com outros sistemas. Aqui, o sistema embarcado ele pode ter um link com outros sistemas embarcados ou com sistemas computacionais. Então, não é obrigatório que um sistema embarcado se conecte apenas com outro sistema embarcado. Tá? Eu posso fazer uma rede de sistemas e tudo mais, mas aí já é outra história. Mas a ideia aqui é justamente eu ter hardware, ter software, ter essa comunicação com o meio, que é obrigatório, tem a parte de sensoriamento e atuação, e eu posso ter esses outros links possíveis aqui, seja com interface do usuário, ou seja com outros sistemas. Beleza? E daí aqui abrindo um pouquinho mais, né, olhando, digamos assim, dentro ali do nosso sistema embarcado, o que a gente vai ter?
A gente vai ter o nosso microcontrolador. Então, o sistema embarcado ele sempre usa sistemas microcontrolados, né? E esse microcontrolador aqui, o que ele vai ter? Ele vai ter um processador, basicamente interno, né? Vai ter a ULA, vai ter a memória, vai ter os barramentos, vai ter a CPU normal, igual um processador. A diferença é que ele vai ter aqui esses periféricos. Então, de novo, a principal diferença entre processador e controlador é que o controlador vai ter todas as estruturas do processador, mais esses periféricos aqui, ok? E daí também vai ter uma forma aqui de se conectar com o meio ambiente. Então vai ter ali um conjunto de conversores, AD e DA, certo? Então, aqui o microcontrolador ele vai trabalhar basicamente da mesma forma que um processador. A diferença é que a gente está pegando um processador e está incrementando ele, está colocando periféricos. Apreciado, o que são esses periféricos? É o que a gente vai, aos poucos, estudando dentro da disciplina, né? GPIO, timer, ADC, sistema de interrupção, esses periféricos, essas interfaces que a gente vai estudando, que um processador não tem. O processador não tem isso, né? Ele não tem essas características de periféricos. Beleza? Então, essa é a arquitetura geral aqui do nosso sistema embarcado. E aí, galera, beleza? Tranquilo? Sossegado? Ninguém perguntou nada? De boas? Nossa, o Eduardo fala gritando ainda. De boas! Não, tranquilo. Faz parte. É, só fundamentão mesmo. Ah, tá, entendi o que você quis dizer, Lucas. Sim, é a mesma coisa, por enquanto, mas não vai ser. É só essa que é igual. Beleza? Porque eu tenho que dar essa aula aqui para balizar tudo. Beleza? Aí aqui as questões de características que o sistema embarcado vai acabar tendo, né? Ele vai envolver várias características de multidisciplinaridade da nossa área, né? E também acaba envolvendo características até de outras áreas, né? Parte mecânica, parte de design de invólucro e tudo mais. Aqui eu só vou entrar nas características que são pertinentes à nossa área, né? Nossa área de computação elétrica, né? Que é a parte de design de circuitos, sejam eles circuitos analógicos ou digitais. Então isso vai influenciar o nosso sistema embarcado, justamente porque eu preciso ter interfaceamento com atuadores, preciso ter interfaceamento com sensores ou preciso ter um conjunto de circuitos de pré-processamento. Então, tem que ter essa característica de design de circuitos, seja digital, seja analógico. Também tem que ter aqui a parte de design de circuitos integrados, seja para que eu possa desenvolver um chip, ou seja, para que eu possa desenvolver uma placa específica. Então, né, normalmente quando a gente vai fazer um sistema embarcado, a gente não vai usar o kit microcontrolado. Então, poxa, eu quero fazer um produto realmente. Poxa, eu quero fazer um produto, eu não vou pegar a ativa e colocar dentro do meu produto. Não vou pegar essa placa e enfiar lá dentro, né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar só o controlador e vou fazer o layout da minha placa. A minha placa específica para aquele sistema embarcado. Então não faz sentido nenhum eu usar um kit microcontrolado para fazer um produto. O kit microcontrolado é para fazer protótipo, é para prototipação. Terminou de prototipar, quer fazer um produto final, você vai fazer a sua placa, você vai fazer o seu sistema, né? Então, por isso que aqui entra a parte de design de circuito integrado, seja para fazer um sistema integrado mesmo, seja para fazer placa. Aqui também entra a característica de arquitetura de computadores, né? Eu tenho que entender de arquitetura para poder fazer um sistema embarcado, para saber como que o controlador funciona,
para poder fazer as otimizações necessárias, sejam otimizações de código, sejam otimizações de circuito. Então, eu tenho que ter também essa noção de arquitetura, assim como eu tenho que ter noção de engenharia de software. Por quê? Porque a gente vai codificar um sistema embarcado, ele obrigatoriamente tem a parte de código, a parte de codificação, seja um software ou seja um firmware. Então, eu tenho que ter aqui algumas habilidades na área de engenharia de software. Também na parte de comunicação e de controle, né, porque normalmente eu vou ter algum tipo de interface com o usuário, ou vou ter algum tipo de interface com outro sistema, né, então preciso saber trabalhar com comunicação, preciso saber trabalhar com controle, né, para poder controlar algum tipo de interface, para poder controlar algum tipo de atuador, para fazer algum tipo de sistema de controle. E por último, mas não menos importante, também tem que entender aqui da parte de sensores e atuadores. Então, todas essas características aqui envolvem um sistema embarcado, né? Obviamente que se eu for trabalhar com projeto de sistema embarcado, eu não sou obrigado a trabalhar com todas essas áreas. Eu posso trabalhar especificamente em uma delas, ou posso trabalhar em conjunto. Eu posso trabalhar aqui especificamente na parte voltada a hardware do sistema embarcado. Então, na parte de criação de circuitos e sensores e atuadores. Então, posso trabalhar na parte de desenvolvimento de hardware do sistema embarcado. Ou posso trabalhar na parte de software do sistema embarcado, software firmware, fazer o firmware, fazer os códigos de integração, fazer os códigos de controle. Então, eu posso ir para essa área também. Ou posso trabalhar especificamente na área de layout de placa, layout de sistemas embarcados. Então, não sou obrigado a saber tudo isso aqui, né? Porém, quando eu tenho noções de todas essas características, isso acaba facilitando o desenvolvimento. Então, aqui na parte, eu só vou programar, só vou fazer o firmware, mas eu não tenho noção nenhuma do que é um sensor. Complica, né? Porque você não vai conseguir fazer um código otimizado, você não vai conseguir codificar corretamente, ou não vai conseguir ter o funcionamento correto se você não faz ideia do que é um sensor. Assim como se o cara que vai fazer a parte de hardware não tiver ideia de como a arquitetura do controlador funciona, isso complica para a criação dessa parte de hardware. Então isso aqui é totalmente integrado, eu preciso ter essa integração entre essas duas áreas, né? Não sou obrigado a saber tudo, obviamente, e caso eu for trabalhar nessa área, eu não vou, às vezes, trabalhar com tudo. Posso ir para uma ou para outra. Mas aqui é bom para a gente ver que envolve muita característica, envolve muita informação. Aí o que eu preciso então, né? Ampliando um pouquinho mais aquela parte das características, o que eu preciso para fazer um projeto de um sistema embarcado, né? Em relação, digamos assim, aqui à nossa disciplina. A gente precisa ter as noções aqui de programação clássica, né? E quando eu falo de programação clássica, não quer dizer que é uma linguagem de programação clássica. Estou falando das estruturas clássicas de programação, né? Estrutura de decisão, estrutura de repetição, ponteiros, vetores, matrizes. A gente vai trabalhar com essas estruturas clássicas da programação, né? Óbvio que normalmente, quando a gente vai criar firmware, a gente acaba trabalhando com linguagens de mais baixo nível, que é a parte de assembly, a parte de linguagem C, e é muito difícil a gente trabalhar com linguagens de alto nível, né? Até porque não faz muito sentido eu criar um firmware numa linguagem de alto nível. Então, a gente não trabalha com Java, Python, nada, normalmente. Até existe ferramentas que você consegue codificar um firmware em Python e tudo mais, mas não são ferramentas tão otimizadas quanto as padrões. Aí, se eu for codificar em alto nível, eu normalmente vou ter um sistema operacional, vou ter um SO embutido nesse meu embarcado, aí sim eu posso trabalhar com quem eu bem entender. Vou programar lá em, sei lá, Fortran, um embarcado, Lua, qualquer coisa do gênero, né? Mas aqui
que a gente precisa é das noções clássicas, o que são as estruturas básicas de programação. Outra coisa importante é ter noção de controle de processo, ou seja, entender o meu processo, entender o que eu estou fazendo, ou entender o que eu estou resolvendo, né? Isso vocês já aprenderam lá em programação, que vocês só conseguem programar alguma coisa que vocês entendem, né? Aqui vai ser a mesma coisa, vocês só conseguem criar um sistema embarcado para um processo que vocês entendem. Vocês podem muito bem fazer um sistema embarcado para controle de temperatura e acionamento de um ventilador. Esse processo é simples, é fácil de entender. Agora, poxa, vamos fazer um sistema embarcado que faz a telemetria de um avião. Talvez a gente não tenha noção desses processos, então a gente não vai conseguir fazer. Obviamente que, né, se a gente for contratado para fazer isso, vai ter alguém que fale, você tem que fazer isso, o processo é assim, é assado, e daí, a partir do momento que você entende como isso funciona, aí você vai lá e faz o teu sistema embarcado, né? Eu quero fazer um sistema embarcado para curar o câncer. Boa sorte, se fizer isso, você ganha um prêmio Nobel, provavelmente, né? Porque a gente não sabe qual que é o processo para isso, então se a gente não sabe, a gente não consegue fazer, beleza? Então esse é um ponto bem importante aqui. Eu tenho que entender primeiro o processo, tenho que entender o que eu vou fazer para depois realmente fazer. Aqui também, um outro ponto é a questão do sistema ser ou não de tempo real. Então, preciso saber se um sistema é ou não de tempo real. No caso aqui da computação, quando a gente fala de tempo real, não é instantaneidade, não é que o sistema é instantâneo, é que a gente tem predição de tempo, ou seja, que a gente consegue determinar quanto tempo uma tarefa vai durar e essa tarefa sempre vai durar a mesma quantidade de tempo, beleza? Isso é tempo real. Então, tempo real é eu ter noção do tempo que a tarefa vai levar. Vou pegar uma tarefa A. Tarefa A, ela sempre leva 1 segundo. Então, startei a tarefa, 1 segundo depois ela terminou. Beleza, é uma tarefa de tempo real, porque sempre que ela inicializa, ela termina 1 segundo depois. Pegar uma tarefa B, inicializei a tarefa, ela termina sempre exatamente 10 minutos depois. Isso é uma tarefa de tempo real, por quê? Startei a tarefa, exatamente 10 minutos depois ela terminou. Então eu sei exatamente o período de tempo que ela vai levar. Peguei uma tarefa C. A tarefa C ela leva, em média, 500 milissegundos. Poxa, por que em média? Porque às vezes o start ela leva 100 mili, às vezes ela leva 500, às vezes ela leva 900, às vezes ela leva 1 minuto, 1 segundo e meio. Então eu não tenho a capacidade de dizer exatamente quanto essa tarefa leva. Então essa tarefa ela não é de tempo real. Então a característica de tempo real está associado a eu ter a predição do tempo, beleza? Ou seja, saber quanto tempo uma tarefa vai levar para ser feita. Isso aqui é importante porque existem sistemas embarcados que precisam ter tempo real. E se ele precisa ser de tempo real, ele precisa ser montado para que isso funcione. Então, ele normalmente vai ter um SO embarcado, ele vai ter otimizações diferentes, ele vai ter característica de segurança diferente do que um sistema que não precisa de tempo real. Ok? Aí aqui também questões de aquisição de dados de atuadores, né? Saber como é que um AD funciona, saber como é que um DA funciona, saber o que é um sensor, saber características de sensores, saber características de atuadores, saber características de controles de atuadores, como por exemplo o PWM, né? Então, isso também entra e é bastante importante, né? Por exemplo, pegar aquele exemplo da temperatura. Vou medir uma temperatura. Se eu for medir a temperatura do ambiente aqui, eu não posso pegar um sensor que, por exemplo, responda de menos 100 graus até menos 20 graus. Não faz sentido, porque, né, na cidade onde a gente está, muito provavelmente a gente não chega a essa temperatura. A gente teria que pegar ali um sensor que vai de menos 10 a 50 graus. Então, essa noção de sensoriamento é importante, assim como o atuador.
vou fazer um carrinho. Eu saber o torque do motor faz diferença. Eu pego um motor com torque de A ou um motor com torque de B, vai fazer diferença. O carrinho pode andar ou não andar. Ele pode andar rápido ou andar muito devagar. Então, isso acaba influenciando. E outra coisa que é a questão da eficiência de código produzido, né? Ou otimização de código. O código, quando a gente vai trabalhar com firmware, ele tem que ser o mais bem otimizado possível. Justamente porque a gente está falando de controlador. O controlador, ele tem quantidade de recurso computacional menor. Ele tem pouca memória, ele tem pouco processamento. Então, se eu faço um código não otimizado, esse código aqui, ele vai acabar afetando o processo, ele vai acabar fazendo com que o meu sistema ele não responda corretamente ou ele tenha problemas para ser desenvolvido, para ser realmente, ou para ter realmente a resposta final. Ok? Então, essa parte de otimização aqui também acaba sendo bem interessante, bem importante. Uma coisa que ajuda bastante na parte de otimização de código é a questão de análise de algoritmo ou análise de complexidade do algoritmo. Isso ajuda bastante quando a gente vai gerar otimizações, né? Eu saber fazer análise da complexidade, saber se o algoritmo é linear, exponencial, logarítmico, ajuda bastante na parte de desenvolvimento. Essa parte de complexidade ela é bem interessante. Galera de comp, teoricamente é para ter isso dentro de matemática discreta, eu duvido que tenha, mas era para ter. E a galera de elétrica, infelizmente, não tem. Né? Mas é um assunto bem interessante, não é nada absurdo, difícil, mas é um assunto aí bem interessante. Se vocês tiverem um tempo, tiverem a fim de estudar alguma coisa a mais, dê uma olhadinha nessa parte de complexidade do algoritmo, que é bem válido para quando se está codificando. E aqui alguns outros fatores, né, que ajudam também a gente a montar o sistema embarcado, ajudam a gente a classificar o sistema embarcado, é a questão das dimensões físicas, né, que esse sistema vai ter. Já falei ali que uma das vantagens principais é a otimização de tamanho, mas essa questão da dimensão física, ela é bem importante, né, do tipo, ela tem que tamanho, tipo, o mouse tem que ter que tamanho, tem que ter esse tamanho. E qual que é o tamanho, então, da parte da eletrônica que está aqui dentro? Poxa, eu tenho que ter essa noção de dimensão. Eu preciso saber o tamanho do invólucro para saber qual que é o tamanho da placa que eu vou fazer. Né? Isso influencia. A questão de consumo de energia também influencia. Né? Pensando aqui no mouse, poxa, se eu tiver que trocar a pilha do mouse a cada um dia, pô, isso é horrível. Eu não quero um mouse que eu preciso trocar a pilha a cada um dia. Eu quero um mouse que eu preciso trocar pilha, sei lá, cada 6 meses. Pelo menos. Então, eu tenho que, quando estiver montando esse sistema embarcado, me preocupar também com essa questão de consumo. Essa questão de consumo, ela vai tanto para a parte de código, quanto para a parte de eletrônica. Né? A eletrônica, ou a otimização da eletrônica pode ajudar a consumir menos, assim como a otimização de código pode ajudar a consumir menos. Né? O código, ele normalmente ele pode ser otimizado para 3 características, ou ele pode ser otimizado de 3 formas. Ele pode ser otimizado para processamento, ou seja, velocidade, fazer o código que roda mais rápido. Eu posso otimizar o meu código em relação à memória, ou seja, fazer um código que ocupa menos memória, ou eu posso fazer um código que consome menos energia. E obviamente que quando eu otimizo em relação a um deles, os outros eu não otimizo. Então, se eu otimizar um código para velocidade, muito provavelmente ele vai ocupar mais memória e vai gastar mais energia do meu controlador. Se eu faço um código para economizar memória, ele provavelmente vai ser mais lento e provavelmente vai gastar mais energia. E se eu faço um código para otimizar energia, muito provavelmente ele vai ser mais lento e vai gastar mais memória. Então, tem que escolher se eu vou para velocidade, se eu vou para velocidade, se eu vou para otimização de memória ou se eu vou para consumo de energia.
Então, eu tenho essas 3 características. Obviamente que eu consigo ir balanceando essas coisas ao longo do processo, né, para chegar no que eu necessito, né? Então, preciso saber do processo para saber, poxa, quanto tempo tem que durar essa bateria? Tem que durar tanto tempo. Então, poxa, eu vou otimizar para velocidade, mas um mouse, se eu tiver um atraso de 1 milissegundo, 5 milissegundos, 10 milissegundos, não faz muita diferença. Então, não preciso otimizar tanto para velocidade, mas sim otimizar mais para consumo de energia. Então, essas 3 vertentes de otimização, elas acabam sendo bem importantes também ali na criação do sistema embarcado. E a gente também tem aqui a questão de resistência e durabilidade, né? Isso não necessariamente envolve a nossa área, isso vai acabar envolvendo uma área mais de mecânica, de design ou de materiais, né? Só que é importante que a gente tenha essas noções, né? Saber se o nosso sistema, a nossa placa, o nosso sensor vai ter uma sensibilidade, vai ter uma resistência, vai ter uma durabilidade, ok, né? Pô, vou fazer um mouse. O que eu vou colocar de sensor aqui? Opa, vou colocar um botão qualquer, um dip switch. Poxa, eu não posso colocar qualquer sensor ali porque eu tenho que ter resistência, eu tenho que ter durabilidade. O cara vai apertar aquilo ali. Então tem que ter essas noções até para escolher sensor, para escolher atuador, né? Questão de invólucro e tal não envolve a gente, obviamente, mas acaba influenciando até o como a gente vai fazer, né? O invólucro aqui, se ele é plástico, se ele é silicone, vai ter uma dissipação térmica diferente. Então isso pode influenciar na hora da criação do circuito, né? Se eu tenho uma dissipação térmica ou não tenho, se eu vou precisar colocar um dissipador ou não vou, se eu vou precisar colocar alguma forma de dissipação ou não vou, o circuito ele tem efeito Joule, a gente sabe disso. Então, poxa, vai estar totalmente fechado esse invólucro, então tem que pensar na parte de circuito para que ele não aqueça. Então, envolve tudo isso. Então, às vezes até umas coisas que teoricamente a gente não quer saber, acabam influenciando ali o nosso sistema. E por último, mas não menos importante, a gente também tem ali a característica de tipos de HM. E HM é a interface homem-máquina. Então, como que o ser humano vai se interfacear com esse meu sistema embarcado? Vai ser por botão, vai ser por tela, ou ele não vai ter nenhum tipo de interface? Então, isso também acaba sendo importante para a gente analisar. E daí aqui falando um pouquinho, rapidamente, de SOs embarcados, né? Eu até comentei alguma coisa ali anteriormente. O nosso foco não é trabalhar com SO, obviamente a gente não vai trabalhar com sistemas operacionais, a gente vai fazer firmware, então a gente vai programar tudo direto no controlador, né? Mas trabalhar com SO pode ter algumas vantagens, né? Vantagens e desvantagens, depende do projeto, né? Primeira principal vantagem de quando a gente trabalha com SO é que a gente pode trabalhar com linguagens de alto nível. Né? Então, como eu comentei ali, normalmente quando a gente está fazendo o firmware, a gente vai fazer em C e Assembly. Isso é o padrão. Né? Se eu for trabalhar com SO, eu vou poder trabalhar com Python, com JavaScript, com Node, com qualquer coisa que eu queira. Né? Vai ficar bom? Talvez não, mas eu posso. Né? Então, diferente do firmware. O firmware eu não posso. Eu tenho que fazer em C, tenho que fazer em Assembly. Então, tenho essa possibilidade. Outra coisa de trabalhar com SO é a questão de padronização e de manutenção. Por exemplo, se eu vou trabalhar com várias placas diferentes ou vários controladores diferentes, a partir do momento que eu coloco o SO nesses vários controladores diferentes, o meu código vai ser igual. Por quê? Eu vou ter o meu código rodando sobre o sistema operacional e o sistema operacional que vai estar conectado direto com o hardware. Então, essa conexão entre o meu código e o hardware é o sistema operacional que gerencia. Então, eu faço o mesmo código, o sistema operacional aceita todos e ele que se vire para lidar com o hardware, ou seja, ele que se vire para lidar com o processador controlador. Quando a gente faz um firmware, a gente não tem o SO. Então, a gente que tem que se virar em fazer vários códigos diferentes para vários controladores diferentes. Então, cada controlador tem que ter o seu código. Por quê?
eu não consigo fazer um código de um controlador rodar em outro. Eu posso até pegar o próprio ARM da Texas como exemplo. Se a gente fizer um código para Tiva e tentar rodar em outro controlador da Texas, não vai rodar. Não vai funcionar do mesmo jeito. Eu vou ter que adaptar ele para que ele possa funcionar. Se eu fizer esse firmware. Eu vou sair da Texas e vou para STM. Eu só vou copiar o código e colar? Não, não vai funcionar. Eu vou sair do ARM e vou para o PIC. Eu vou copiar o código, vou colar e vai funcionar? Não, não vai. Então essa questão de manutenção e de padronização se torna muito mais complexa. Obviamente que se eu instalar um SO em todos esses caras e fizer um código, daí sim o código pode ser o mesmo para todo mundo, né? Para todos esses controladores diferentes. Só que ele tem todo o problema de eu instalar o sistema operacional em todos esses caras diferentes. E o SO aqui, ele também ajuda muito quando eu tenho a característica de precisar de tempo real, ou seja, quando eu preciso de predição de tempo. Então, vou ter um RTOS, eu vou ter um sistema de tempo real para poder trabalhar. Então, o meu sistema de tempo real vai sempre tendo essa necessidade de ter o SO embarcado, ter o RTOS embarcado, ok? Então essas são as vantagens. Mas então por que a gente não faz só com o SO, já que é mais fácil, né? Porque a principal desvantagem de eu utilizar um SO é que eu perco muito em processamento, eu perco muito em velocidade, eu perco muito em utilização de recurso. Como assim? O SO, na verdade, ele é um conjunto de instruções que faz um monte de coisa, né? Gerencia a memória, gerencia os processos, faz o gerenciamento da tela, das interfaces gráficas. Então, o sistema operacional ele é um software extremamente complexo e ele necessita de muito recurso operacional, né? Então, a partir do momento que eu coloco um SO num controlador, eu estou gastando muito do recurso do controlador com o sistema operacional. Então, nem sempre é bom eu usar esse SO. Eu vou precisar de um controlador mais parrudo, eu vou precisar de um controlador melhor para usar um sistema operacional nele. Não é qualquer controlador que eu consigo ir lá e enfiar o sistema operacional. Obviamente que, quando eu estou falando do sistema operacional embarcado, não vai ser um Windows da vida, né? Não é a mesma coisa. Ele tem otimizações para parte de embarcado, né? Então, eu não vou pegar esse Windows 10 aqui e colocar nativa. Não vai funcionar, porque nem cabe lá dentro. Né? Eu vou ter um sistema embarcado específico com várias otimizações para colocar dentro do meu sistema controlado. Né? Então, mas eu vou gastar muito recurso. Gastar o recurso vai fazer com que eu perca velocidade, com que eu gaste mais energia. Então, às vezes não é interessante usar o SO, por mais que ele gere algumas facilidades para a gente, ele nem sempre vai ser o mais otimizado para a gente, ok? Até aí uma curiosidade, entre aspas, para vocês, ativa, a gente consegue colocar SO nela. A gente tem o FreeRTOS, que é um SO de tempo real, que a gente consegue colocar nativo e trabalhar com ele. É bem interessante. Então, caso vocês queiram enfiar um SO dentro da ativo, vocês podem, vocês conseguem, né? Mas é um SO, obviamente, bem mais simples. Até, na verdade, vocês vão fazer isso. Pelo menos a galera de comp lá na disciplina de tópicos avançados, que é isso que vocês fazem. Beleza? E aqui uma outra definição que muito provavelmente vocês já conheçam, já entendam, né? Questão de hardware, que é a eletrônica, ok, perfeito. E aqui a diferença entre software e firmware, tá? O software é quando a gente está rodando um código em cima do sistema operacional. Então, fiz um código que vai rodar em cima de um sistema operacional, isso é um software. Se eu faço um código que vai rodar diretamente no circuito eletrônico, ou seja, que ele vai rodar diretamente no meu microcontrolador, isso é um firmware, ok? Então,
Vou pegar lá o código que vocês já fizeram algum dia na vida para o Arduino. Não tem sistema operacional no Arduino. Então, o que vocês fizeram era um firmware. O que a gente vai fazer aqui na disciplina? A gente vai fazer firmware. A gente não vai codificar em cima desse ó. A gente vai fazer a codificação para colocar direto no nosso microcontrolador. Então, o que a gente vai desenvolver aqui são firmwares e não softwares. Beleza? Por mais que, óbvio, né, a gente vai usar a mesma linguagem que vocês já aprenderam, que é o C. O C dá para fazer tanto software quanto firmware. Mas o nosso foco é escrever firmware aqui em cima do nosso microcontrolador da Texas. Beleza? Bacana. E daí aqui, questão do microcontrolador, da arquitetura do microcontrolador propriamente dito. O microcontrolador, ele é uma máquina eletrônica normal, da mesma forma que um processador. Beleza? Então, ele vai ter lá a questão de memória, ele vai ter a questão do program counter, então ele vai ter um program counter que vai ser iniciado sempre no 0, ele vai na posição 0, vai buscar a instrução da posição 0, vai executar essa instrução, essa instrução executada, ele vai atualizar o program counter. Isso é normal, tá, galera? É exatamente da mesma forma que vocês já aprenderam lá em arquitetura. Não tem diferença nenhuma aqui. A diferença do microcontrolador ou do sistema embarcado para o que vocês conhecem de sistema computacional é que o sistema microcontrolado vai ter menos recursos e vão ter os periféricos embutidos. Beleza? Então, o funcionamento aqui do nosso microcontrolador é exatamente o mesmo do processador que vocês já aprenderam. Beleza? Então, isso deixar bem claro ali para vocês. Não muda quase nada. A diferença é que ele tem coisa a mais. Beleza? E aqui, relembrando lá, a questão dos ciclos, quando a gente executa, né? Eu tenho um ciclo de instrução, ou seja, eu tenho um conjunto de ciclos de clock para executar uma instrução. O que é instrução? Instrução é alguma coisa que o nosso sistema microcontrolado, microprocessado faz, beleza? Então, executar uma soma, por exemplo. Então, isso é uma instrução. A instrução de soma, a instrução de subtração, a instrução de comparação. Isso são instruções, ok? Então, para executar uma instrução, eu tenho dois ciclos. Eu tenho primeiro o ciclo de busca e depois o ciclo de execução propriamente dito. Justamente porque quando eu vou executar uma instrução, primeiramente, o microcontrolador vai ter que ir lá na memória, buscar as instruções e trazer para a nossa ULA, ou trazer para a nossa CPU. E daí, depois de todas as informações buscadas ou todas as informações colocadas, aí sim ele vai executar essa operação, vai fazer todo o processo de execução, né? Vai somar os bits, vai subtrair, vai fazer a comparação. Então, tenho sempre esses dois ciclos, tá? Deixa eu dar uma passada aqui rapidinho, já volto lá. Então, é basicamente isso aqui, tá? Tem o ciclo de instrução, vou ter o conjunto aqui que é o ciclo de busca e o ciclo de execução. E esses ciclos, eles levam um conjunto de ciclos de clock. Beleza? Lembrando que o ciclo de clock é o que aqui? O ciclo de clock é a oscilação que a gente vai gerar para que o nosso sistema digital funcione corretamente e para que ele esteja fugiu a palavra. Ai, meu Deus, fugiu a palavra. Organizado não, sincronizado. Desculpe. Para que ele esteja sincronizado. Ou seja, o meu sistema digital ali é um conjunto de sistemas. Então, o ciclo de clock, ele vai batendo e vai executando parte a parte da minha tarefa. Beleza? Então, normalmente ali o nosso ciclo de clock em hertz padrão, e quanto maior o ciclo de clock, maior a velocidade de processamento que a gente tem. Beleza? Então, aqui, uma instrução, ela leva N ciclos de clock, vários ciclos de clock. Cada instrução leva um conjunto de ciclos de clock diferente. Beleza?
Vamos pegar como exemplo aqui uma soma e uma comparação. A soma e a comparação, elas podem ter o mesmo tamanho de ciclo de busca, mas elas não vão ter o mesmo tamanho de ciclo de execução. Uma soma acontece mais rápido do que uma comparação. Ou seja, quando eu coloco uma soma num código, eu vou gastar X ciclos de clock. Quando eu coloco uma comparação, eu vou gastar Y ciclos de clock, sendo que Y é maior que X. Ah, mas o que isso influencia, prezado? Não quero saber disso. Na verdade, é importante a gente saber disso por quê? Porque a questão da otimização de código vai em relação ao entender ou ter uma noção de que eu vou gastar um tempo para executar aquela instrução. Então, quanto maior a minha instrução ou quanto menos otimizada a minha instrução, mais tempo eu vou estar gastando. E eu posso ter esse tempo para gastar? Às vezes não. Né? Por exemplo, aqui, vou pegar uma multiplicação. Multiplicação é uma operação normalmente comum que a gente acaba fazendo em código. Se eu faço uma multiplicação num PC, ok, tanto faz, né? Não vai fazer diferença. Ele executa muito rápido, né? E o usuário ali que espere que a operação fique pronta. Se eu for fazer isso no microcontrolador, uma operação de multiplicação, ela acaba sendo muito custosa. Então, eu posso otimizar essa operação de multiplicação em uma operação de deslocamento. Então, toda vez que eu for usar uma multiplicação, em vez de usar a multiplicação, eu uso o deslocamento. Então, se eu tiver essa noção de que, poxa, uma multiplicação custa muitos ciclos de clock e um deslocamento custa menos, eu não preciso saber exatamente quantos, tá? Mas, poxa, eu tenho essa noção, então eu posso otimizar o meu código. Em vez de usar multiplicações, eu uso deslocamentos. Beleza? Aqui, obviamente, galera, a gente não vai entrar no ponto de, tal instrução custa tantos ciclos de clock e blá, blá, blá. É só para a gente ter uma noção, beleza? De que as minhas instruções vão influenciar. Até, por exemplo, pegar um exemplo bem tosco, que eu normalmente uso, que é, se eu faço lá um if, x igual maior que 10. Não, desculpa. Voltando. Se eu faço um if lá, x menor ou igual a 10. Ou se eu faço um if de x menor que 11. Logicamente é a mesma coisa. Ele vai entrar se for 9, vai entrar se for 10 e não vai entrar se for 11. Mas, na questão de processamento é muito diferente. Por quê? Menor ou igual são duas operações de comparação. Menor é uma só. Então, se eu faço isso várias vezes, eu estou dobrando o tempo de processamento. Então, tudo bem. Né? Se eu faço isso uma única vez, vai ser lá alguns nanosegundos. Mas se eu faço isso várias e várias e várias vezes, o que vai acabar acontecendo? Vai acabar acontecendo que eu poderia ter um código que leva 1 segundo para rodar, mas ele vai gastar o dobro de tempo, ele vai gastar 2 segundos para rodar. Poxa, eu tenho 2 segundos para rodar? Às vezes não. Então, às vezes você consegue otimizar 1 segundo de velocidade por causa de uma instrução, por causa de uma linha de código. Entende? Então, por isso que eu estou comentando dessa questão aqui dos ciclos de instrução, porque isso acaba sendo importante para a parte de otimização, tá? Não é, eu tenho que saber de cor salteado quanto que é cada ciclo. Não. Só para a gente relembrar isso aqui, entender que cada instrução gasta um tempo e esses tempos eles podem acabar sendo bem importantes para a gente. Beleza? Aí aqui, o que é um microcontrolador? Eu já comentei basicamente ali com vocês, né? Mas a gente fala que o microcontrolador é um chip, né? Que é um computador. Ou seja, ele vai ter o processador, vai ter a memória ROM, vai ter a memória RAM, vai ter os periféricos de entrada e saída. Então, o controlador, ele nada mais é do que um processador com mais coisas. Ele é um processador mais, entre aspas, né? Obviamente que se eu pego um controlador e um processador, o processador, só processador, processa muito mais do que um controlador, né? Por quê? Característica de recurso computacional, ok? Mas o controlador, ele nada mais é do que um processador melhorado.
mas não melhorado em questão de processamento, de processar mais coisas, mas sim melhorado em questão de ter mais dispositivos dentro do mesmo chip, ok? Então, basicamente é isso aqui. O controlador é um processador melhorado, beleza? E tem um monte de coisa aqui, se vocês quiserem dar uma olhada depois, tá? E daí, quais são os elementos que a gente tem, então, ali? Os elementos básicos que a gente vai ter dentro de um sistema embarcado, seja dentro de um sistema computacional. A gente vai ter a memória de programa, normal, é onde a gente vai armazenar todas as nossas instruções, todo o nosso código. Então, o código vai ser armazenado na memória de programa. E a gente também vai ter a memória de dados, que é onde as nossas variáveis vão ser armazenadas, que é basicamente onde o programa ele escreve e lê o que ele precisa para executar. Então, tem uma memória de programa e tem uma memória de dados. Essas duas memórias elas são separadas, ok? Para o nosso sistema. A gente consegue ter acesso direto a elas e tudo mais, mas a princípio a gente vai deixar com que o próprio controlador gerencie essas duas memórias. Mas caso a gente queira, a gente tem total acesso a elas. Um ponto aqui é que como a gente é o SO, entre aspas, né, e a gente tem acesso a tudo diretamente em instrução, a gente pode fazer muita besteira, né? Então, se a gente fizer umas besteira, tem como consertar, né? Tem como resetar a placa e tudo mais, mas a gente pode fazer ali uns códigos absurdos que travam um monte de coisa. Por quê? Porque a gente não vai ter o SO protegendo. Então, se a gente fizer coisa errada, a placa ela trava ou a memória trava, alguma coisa assim. Eu tenho que ir lá resetar o código para que ele prossiga funcionando normalmente. Vou ter a minha unidade lógica aritmética, vou ter a minha ULA normal, ela que vai ser responsável por fazer todos os cálculos. Vou ter a CPU, vou ter a minha unidade de processamento. Até aqui, sem tirar nem pôr. Até aqui vocês já manjam tudo. A diferença é o quê? Periféricos. Aqui que entra o novo, aqui que entra o a mais que vocês não conhecem. O controlador tem periféricos. O que são esses periféricos? Vão ser circuitos, vão ser hardwares que vão estar embutidos no próprio chip para realizar ali funções específicas que vão auxiliar a CPU, vão auxiliar a minha ULA. E normalmente esses caras eles são interfaces, tá? Então vou pegar aqui como exemplo a GPIO, que é General Purpose Input Output, ou seja, são os pinos de entrada e saída para fazer leitura de sensor ou fazer a escrita em atuadores. Vou ter aqui os conversores analógicos digitais ou os conversores digitais analógicos. Isso é um outro exemplo de periférico. Os timers, que vão ser contadores. Os watchdogs. As portas de comunicação, sejam elas síncronas ou assíncronas. Então, vou pegar lá, por exemplo, vocês já ouviram falar em porta serial, em porta UART, em comunicação I2C, em comunicação SPI. Tudo isso são portas de comunicação, tudo isso são periféricos que já vão estar embutidos dentro do nosso chip para que a gente consiga ter ali a característica de periféricos, beleza? Então tudo isso aqui, galera, que eu estou citando, já está embutido dentro do nosso chip do controlador. Então, peguei o chip aqui do controlador, esse chipzinho aqui. Tudo isso já está aqui dentro. Então, esse chip ele já tem memória de programa, já tem memória de dados, já tem ULA, já tem CPU e já tem todos esses periféricos. Então, o controlador ele já vai ter todos esses elementos, todas essas coisas dentro dele, ok? Então, a ideia do controlador é que, além do processamento, ele já vai ter todos esses outros itens aqui embutidos dentro dele. Também tem ali a questão dos barramentos, né? Barramento de endereço, dado e controle, né? Então, esses barramentos aqui também são normais lá, os mesmos barramentos que vocês já conhecem de arquitetura. Então, não tem
nenhuma diferença aqui também em relação aos barramentos, beleza? E eu tenho aqui duas possíveis arquiteturas, né? Que vocês já conhecem também, que é a arquitetura CISC e a arquitetura RISC. Então, se eu pego aqui alguns microcontroladores, por exemplo, 8051 e aqueles processadores, aqueles controladores mais antigos da Intel, eles são todos da arquitetura CISC. Então, esse 8051 aqui é um dos controladores mais simples que existem, né? Só que ele já é totalmente desatualizado hoje, né? Ele vai ter lá um conjunto de instruções bem reduzida e ele não tem uma arquitetura viável para os dias atuais, porque ele acaba consumindo muito, o código que eu acabo fazendo nele acaba sendo muito grande pela arquitetura ser simples, então não é mais uma arquitetura interessante, né? Agora, a arquitetura RISC, que é basicamente a arquitetura que atualmente domina, quase todos os controladores vão estar nessa família. Então, vou pegar o PIC, o microchip, que é basicamente lá Atmel, pegar um MSP, vou pegar os controladores da Texas, vou pegar o próprio ARM, né? O ARM é do tipo RISC, então todos esses caras aqui, eles têm uma arquitetura um pouco mais interessante do que as arquiteturas CISC, né? Então essa arquitetura aqui, ela acaba sendo bem menos interessante do que a arquitetura RISC. E o controlador que a gente vai usar, que é o controlador da Texas ARM, ele é do tipo RISC, né? Então, obviamente que todas essas outras famílias aqui são do tipo RISC também, mas o ARM em si, ele acaba tendo muita vantagem em relação aos demais, tá? Isso aqui também não vou ficar entrando em detalhe de estilo da arquitetura, porque vocês já conhecem, já estudaram lá em arquitetura. Beleza? E aqui para fechar, essas informações aqui eram de uma pesquisa lá de 2011, né? Então lá em 2011 foi feita uma pesquisa, isso é uma pesquisa americana, tá? Que dizia que diariamente uma pessoa normal interagia com pelo menos 20 processadores barra controladores. Ou seja, uma pessoa normal ela interagia com aproximadamente 20 sistemas embarcados ou computacionais, né? E estimava-se para que agora, nesse ano 2020, a gente tivesse com uma média de 350 processadores barra controladores dia, né? E daí fica a pergunta, isso aqui será verdade? Obviamente que, né? Que a gente tem que olhar é que lá em 2011 tinha uma tendência muito grande que a galera falava do boom da internet das coisas, o boom da automação residencial e obviamente que os Estados Unidos é diferente do Brasil, né? Então, né? A ascensão tecnológica dos Estados Unidos ou as características tecnológicas dos Estados Unidos são bem melhores do que as brasileiras. Isso é fato, né? Não é nem querendo denegrir o Brasil, mas a gente é atrasado em relação à parte tecnológica, né? Mas até pensando lá na característica dos caras, ou pensando aqui na nossa, eles indicavam que a gente ia trabalhar ou ia ter contato com esses 350 controladores. Ao meu ver, isso não é verdade, né? A gente não tem um contato com tanto elemento computacional, tanto elemento embarcado. Mas eu acredito que tenha sim aumentado muito lá de 2011 para cá. A gente teve uma ascensão tecnológica bem grande, né? Eu acredito que isso vai aumentando conforme os anos. Conforme eu comentei, a questão de IoT ainda é bastante falada, essa questão de sistemas inteligentes, sistemas distribuídos, ter vários sistemas simples fazendo N coisas dentro da nossa casa, essa questão de automação que ainda não é tão vigente no Brasil, mas que tem uma tendência a aumentar conforme o país ele vai se desenvolvendo, né? Eu acho que existe uma possibilidade de, em algum momento,
num futuro não tão distante, a gente chegar numa estimativa dessa, chegar numa característica dessa, né? Isso aqui é importante porque a gente analisar essa tendência. Porque, querendo ou não, se uma pessoa vai ter contato com 350 controladores por dia, quer dizer que essa área ela é bem difundida e ela precisa de muita gente para trabalhar, seja desenvolvendo, seja dando manutenção em cima desses dispositivos. Então, é uma área que cresceu bastante nos últimos anos, essa área de sistemas embarcados, que seja IoT, automação, né, qualquer que seja o nome, entre aspas, disso, e que tem uma tendência a crescer muito mais ainda. Então, não vai ser uma área que vá morrer no curto prazo, né? Óbvio que também a área de analógica não é uma área que vai morrer, porque o sistema embarcado precisa tanto da área da parte digital quanto da parte analógica. Então, eu acredito que essa necessidade para profissionais que trabalham na nossa área, computação elétrica, é grande e vai aumentar cada vez mais, né? Justamente por causa disso aqui, dessa tendência de aumento dos sistemas embarcados, dos sistemas computacionais. Ok? E, querendo ou não, uma coisa que é bem importante é que esses sistemas, eles são muito transparentes, né? A gente faz utilização de muitos sistemas e às vezes não percebe, né? Isso a gente que é da própria área, né? Imagine a galera que não é da área. Então, isso é transparente, isso se torna cada vez mais transparente, né? Precisa se tornar cada vez mais transparente para que as pessoas elas façam utilização dos equipamentos, utilizem esses equipamentos e não percebam, né? Ou seja, elas acoplem esses equipamentos no dia a dia. Hoje em dia, até se a gente pegar um exemplo meio idiota aqui, tá, galera? Pegar o próprio celular. O celular é um equipamento, obviamente, computacional, ultimamente, mas que a gente utiliza ele meio que nem percebe mais que está utilizando o celular, né? Ele já é parte da gente, basicamente. Então, muitos outros sistemas têm essa característica. A gente utiliza o carro, utiliza um monte de sistema embarcado dentro do carro, não percebe, né? Ah, vou pegar um ônibus que seja. Dentro do ônibus vai ter vários sistemas embarcados. Na rua tem um monte de sistema embarcado. Tem aquelas letras digitais, tem os sensor de velocidade, os radares. Então a gente acaba interagindo com muito desses sistemas e é uma área que é bastante necessitária, precisa de muito profissional para trabalhar e ela tem ganhado muito espaço e acredito que ainda vai ganhar muito espaço daqui para frente, né? Falar de IoT, de IA e tudo mais é uma possibilidade bem interessante, ok? Aí até aqui, né? Colocar inteligência e tudo mais, então é muito válido. E também isso é um fato real. Hoje, no mercado, né, a gente tem praticamente 100 vezes mais microcontroladores do que microprocessadores. Então, a gente tem lá praticamente 100 vezes mais sistemas embarcados do que sistemas computacionais. Então, se a gente pensar que existe um monte de computador do mundo, multiplique por 100 a quantidade de sistemas embarcados que a gente tem no mundo. Então é sim uma área bem interessante e bem válida aí para a gente. Beleza? Aqui ficam algumas bibliografias interessantes aí, caso vocês queiram, algumas recomendações de bibliografia, caso vocês achem interessante. E eu esqueci de colocar o ponto de interrogação aqui de dúvidas, perguntas e questionamentos. Pessoas, dúvidas, perguntas, questionamentos? Ou será que eu estou falando para as paredes? E eu não sei. Acontece às vezes. Vai que caiu a internet. Tudo certo. Top. Tudo dominado. Tudo tranquilo. De buenas. Então deixa eu abrir uma parada aqui. Cadê?
Pera lá. Diga lá, Daniel, qual que é a tua dúvida? Hum. Ah, tá, tô vendo a foto aqui que você mandou, cara. Pode ser essa. Porém, contudo, entretanto, todavia, você vai ter que fazer algumas modificações no código que eu passar para vocês para que o código funcione na tua placa, na tua ativa. Mas pode ser essa aí sim. O que você vai ter que fazer lá, no caso, vai ser mudar os registradores. Mas daí eu te dou uma força em relação a isso. Beleza? De tipo, qual que você muda e tudo mais. Para fazer funcionar os códigos de exemplo na tua. Então não tem problema, pode ser essa aí mesmo, tá? Respondido, Daniel? Beleza? Show, show of bola. Vocês estão vendo aqui, então, galerinha, tem uma listinha de exercício que eu já postei lá no portal para vocês, que é uma lista simples aqui, né? Mas relacionada aí aos conteúdos que a gente conversou hoje, né? Então, aí pediria que agora, nesse momento, vocês executassem aqui a lista, né? Para finalizar daí a nossa aula. Beleza? Então vou deixar aqui a lista compartilhada, mas essa lista ela também está lá no portal. Beleza? Então, só aqui o detalhe, essa lista ela não faz parte da nota, beleza? Então vocês não precisam me entregar ela, mas a ideia é que vocês executem aqui esses exercícios como uma forma da fixação dos conceitos. Beleza? Então vou parar de gravar aqui e boa. Valeu, falou, gravação.